Boa tarde, boa tarde. Então, vamos começando a nossa nona live da nossa série de lives. Principalmente essa semana, como eu falei ontem, nós teremos 7 dias onde falaremos sobre feridas emocionais, o quanto essas feridas emocionais impactam na nossa performance, impactam no que nós podemos fazer. Então, é importante entender isso para resolver de uma vez por todas, tá bom? Então já vai chegando, já vai chamando aí os amigos. Se você ainda não viu as lives, você está chegando nessa daqui pela primeira vez, seja gravado, seja agora ao vivo, e você está chegando pela primeira vez, eu já te recomendo assistir as outras, se conectar lá no meu canal do YouTube, e lá você vai ter acesso a todas essas lives, tá bom? Então aqui nós vamos tratar sobre todos esses aspectos referentes a essas feridas emocionais, tá bom? Então, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Hoje, a ferida que nós vamos falar é sobre a rejeição, tá bom? Nós vamos entender um pouco o quanto a rejeição nos afeta, o que ela pode fazer, quais são as características de uma pessoa que foi rejeitada, que é diferente de uma pessoa que foi abandonada, são coisas diferentes. Então, nós vamos entender quais são os aspectos. E eu vou trazer ao longo da semana, tá? Ao longo dos próximos 5 dias, cada dia eu vou trazer uma ferida emocional. E aí, na última live dessa sequência, né, sobre feridas emocionais, eu vou trazer o que fazer para que você possa resolver essas feridas. Então, já peço para que você acompanhe aí todos esses dias. Se não conseguir acompanhar, você assiste lá gravado para não perder nada, tá bom? Fala, Thiago, tudo bom, amigo? Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre o aspecto da rejeição. Então, como eu falei, primeira coisa que nós temos que entender é rejeitar é diferente de abandonar. A rejeição tem muito mais a ver com eu não quero e o abandonar tem muito mais a ver com eu não posso. Então, uma criança que ela foi rejeitada é uma criança que, no fundo, ela não foi desejada, por exemplo. Então, uma criança que ela teve esse sentimento de que os pais dela não a queriam. Seja porque era uma gravidez indesejada, né? Foi aquela criança que veio por acidente, seja porque foi uma criança que veio de um sexo diferente, ou seja lá qual foi o motivo para ela ser rejeitada. É diferente da criança que é abandonada. A criança abandonada está muito mais ligado a pais, por exemplo, muito ocupados, pais que trabalham muito, e que ela tem esse sentimento de que o pai não pode dar atenção a ela, tá? Então o abandono está mais ligado ao não poder do que ao não querer, tá? E a rejeição, ela fere diretamente a nossa crença de identidade. Porque se eu sou rejeitado, é porque eu não sou uma criança valorosa, eu não sou uma criança boa, eu não sou uma criança que as pessoas gostam de mim. Então a rejeição, ela afeta mais do que qualquer grupo de crença, a rejeição, ela afeta muito forte a crença de identidade. E como eu falei, a rejeição, ela pode começar já na gravidez. Então, por exemplo, uma criança que veio por acidente, então mulheres ou casais que cuidam, né, se protegem para não ter um filho, e esse filho vem, ou nem sempre é um relacionamento conjugal, às vezes acontece ali um simples momento e a pessoa engravida. Então, esse sentimento de rejeição, de não querer aquela gravidez, acredite, isso já começa a interferir naquela criança que está no ventre. Alguns estudos falam que a criança ela nasce com aproximadamente 30-35% das sinapses neurais já conectadas. Então, as crenças, né, que serão formadas ali na infância, cerca de 30-35% delas são formadas durante a gravidez. Então, esse sentimento de rejeição que a mãe passa, ou que vem até através do pai também, esse sentimento de rejeição, isso vai sim chegar na criança. E muitas vezes, quando a criança não é do sexo desejado, isso também vai reverberar na criança. Tá? Então, seja porque ela vai escutar e vai sentir isso quando ela ainda era um bebê, ou quando ela ainda estava no ventre, ou ao longo do seu crescimento, que ela pode muitas vezes escutar isso, né? Quantas crianças não escutam dos pais que foi um acidente, que ela não estava planejada, que ela não era do sexo desejado, e muitos pais falam isso, achando até que é uma coisa
que não tem problema, né? Não causa um impacto ali na criança. Então, pessoas que têm essa ferida emocional, né, que tem a ferida emocional da rejeição, são pessoas que tendem muito a se esconder, são pessoas que fogem do contato visual, são pessoas que têm dificuldade em se conectar com outras pessoas. Elas evitam ocupar muitos espaços, né? Então é aquela pessoa que você nem nota que ela está numa sala. Então você chega numa palestra, você vai fazer alguma coisa, você chega num treinamento, você chega numa aula, você em qualquer lugar. E muitas pessoas simplesmente se escondem. Se você é essa pessoa que tem essa ferida da rejeição, você tem esse comportamento de buscar se esconder, de chegar nos locais e não aparecer. Então, quanto mais discreta você for, seja na roupa, nas atitudes, melhor vai ser. Então, você vai se sentar e vai evitar qualquer tipo de contato. Você vai buscar se refugiar no teu próprio mundo. Então, você vai evitar se relacionar com pessoas, tá? Uma grande característica de pessoas assim é que elas tendem a fugir, querer fugir de qualquer tipo de confronto, de qualquer tipo de problema. Então, qualquer pessoa que tem esse tipo de ferida é assim. E até o tipo físico da pessoa, muitas vezes, é uma pessoa mais magra, entendeu? Uma pessoa mais estreita, porque isso ajuda com que ela passe despercebido. Então, pessoas que têm a ferida emocional da rejeição são pessoas assim. E aí eu te pergunto, será que você é essa pessoa assim, que tem dificuldade em fazer contato visual, tem dificuldade de se conectar com pessoas, tem dificuldades em chamar a atenção de alguma forma, tá? Então, pessoas que têm essa ferida, elas evitam qualquer tipo de confronto, tá? Elas evitam qualquer tipo de disputa ali, de falar, ela vai se calar, ela não vai bater de frente, ela não vai fazer barulho, ela vai ser uma pessoa discreta, ela vai ser uma pessoa muitas vezes de aspecto mais frágil, tá? Então, pessoas assim, elas tendem a serem pessoas que têm essa ferida emocional da rejeição. Tá bom? Então, gente, esse aspecto frágil que ela já traz da infância, né? Desde que ela é criança, uma criança que tem essa questão da rejeição, naturalmente ela constrói esse aspecto frágil, muitas vezes a leva a ser super protegida por alguém. Então, uma criança que parece ser uma criança muito frágil, que de alguma forma foi rejeitada por alguém, ela acaba sendo muito protegida por uma outra pessoa. Isso acontece, tá? E essa superproteção, isso também é um problema. Por quê? Porque quando ela se torna um adulto, ela vai acabar também rejeitando as pessoas, porque ela tem medo de ser sufocada, tá? Ela tem medo de ser um adulto sufocado. Ela vai buscar relacionamentos em que a pessoa vai superprotegê-la porque ela precisa disso, e ao mesmo tempo ela não vai querer isso porque ela vai se sentir muito sufocada. Então ela vai acabar rejeitando também. Então as pessoas que sofrem da rejeição, elas têm essa dualidade de rejeitar e serem rejeitadas, tá? Então essa superproteção, ela favorece essa rejeição, por quê? Porque a criança percebe que ela não é amada pelo que ela é. Como as pessoas fazem tudo por ela, como as pessoas tendem a decidir por ela, ela acaba crescendo como alguém que rejeita a própria capacidade. Então, o que vai crescer na mente dela? Eu não sou capaz de fazer nada. Eu não sou capaz de realizar nada. Eu não sou capaz de tomar nenhuma atitude. Então, essa superproteção cria naquela pessoa, naquela criança, e isso vai reverberar na fase adulta, uma rejeição à sua própria crença de capacidade. Ou seja, quem sofre da ferida da rejeição interfere tanto na identidade como interfere na capacidade. E você acaba se sentindo uma pessoa nula. Nula. Você se torna uma pessoa que... Sabe quais são palavras que você muitas vezes usa muito, pessoas que têm essa ferida emocional? Nula, inexistente e sumir. São palavras muito recorrentes com pessoas que sofrem dessa ferida emocional. Então você vai tender a falar que ou você não consegue fazer algo, não existe qualquer tipo de capacidade, eu quero sumir disso, minha capacidade é nula para realizar. Então, essas três palavras vão te perseguir. A palavra nula, inexistente e sumir. E outra coisa,
pessoas que sofrem com esse aspecto da rejeição, elas tendem a buscar uma autocobrança muito grande, uma perfeição, um nível de exigência e perfeição muito grande. Por quê? Porque como ela tem crença de identidade, crença de capacidade muito baixo, essa busca pela perfeição é uma forma dela se sentir aceita pelas outras pessoas. Só que a gente sabe que perfeição não existe. Então essa busca da perfeição, de fazer tudo muito perfeito, mais do que você ser uma pessoa que realiza coisas de um nível bacana, você vai ser uma pessoa que não vai fazer nada. Porque você sempre vai achar que não está pronto, tá? Então outra coisa também é que uma pessoa com essa característica da rejeição, ela tende a ter poucos amigos. Ela tende a se relacionar pouco. E aí entra um outro círculo vicioso, que é o quê? Como eu sou uma pessoa muito apagada, como eu sou uma pessoa que eu não me conecto com ninguém, como eu sou uma pessoa que eu não busco essas conexões, eu acabo não fazendo novos amigos. E como eu não faço novos amigos, eu me sinto mais rejeitado. Entende? Você acaba entrando nesse ciclo. Você tem poucos amigos, porque você não quer fazer mais amigos, você não consegue fazer mais amigos, você não consegue se conectar com as pessoas à tua volta. E como você não faz isso, as pessoas não vão te escolher, as pessoas não vão te buscar, você acaba se sentindo ainda mais rejeitada. Tá claro? Então eu quero que você pare e pense aí nos teus aspectos na tua vida até hoje, se isso faz ou não faz sentido para ti. Claro, nem todo mundo terá todas as características. Pode ser que você tenha um grau de rejeição maior ou menor e você tenha mais ou menos características do que eu coloquei aqui, tá bom? Mas, quanto mais grave for essa ferida da rejeição, mais você vai atrair circunstâncias para rejeitar e ser rejeitado, como eu falei, tá? Então, quanto mais você tiver a rejeição como uma ferida primária na tua vida, mais você vai trazer pessoas para o teu ciclo, onde você ou vai rejeitar essas pessoas ou será rejeitada por elas, tá bom? Então, pessoas assim não se valorizam, tá? Pessoas que sofrem da rejeição, elas não se valorizam. E elas julgam sempre que os outros são melhores do que ela. Então, você tende a se colocar menor do que as pessoas. São pessoas que você tende a ter uma baixa autoestima. E aí está ligado também com o que eu já falei lá dos 3 eus. Por isso é importante você ver todas essas lives, porque vai ser um grande quebra-cabeça. Então você vai ter no final o teu quebra-cabeça montado e entender o porquê você tem determinados comportamentos e o que fazer para melhorar esses comportamentos, tá bom? Então, como eu falei, você vai viver uma ambiguidade. Você não vai ser escolhido por ninguém porque você não acredita, não se coloca à frente, você não acredita em si mesmo. E caso você seja escolhido, você vai se rejeitar porque você não vai se achar capaz, tá? Então você vive essa ambiguidade de não querer ser escolhido. Mas se for escolhido para fazer algo ou escolhido por alguém, você não vai se sentir capaz, vai se rejeitar a si próprio. E se você não for escolhido, você vai ter esse sentimento da rejeição mais forte, porque você mais uma vez vai dizer o quê? Poxa, fui preterido de novo, fui preterida de novo. Tá, gente? Então você acaba vivendo um grande conflito. Então, se você sofreu essa rejeição na tua infância, ou se você tem essas características hoje, de ser uma pessoa que não se conecta, ser uma pessoa que foge de problemas, ser uma pessoa que não acredita em si, que vê outras pessoas melhores do que você, se você é uma pessoa que não gosta de brigar, que muitas vezes vive no teu próprio mundo de forma introspectiva, se busca uma perfeição exagerada, acredite, você provavelmente sofreu essa rejeição lá na tua infância. Ou você não foi desejada, ou você era do sexo diferente, ou, enfim, alguma coisa aconteceu e você hoje sofre desses problemas, tá? E eu, como falo, tudo na vida, todas as questões que nós vivemos hoje estão ligadas ao que nós vivemos na infância. Então, se você é um empresário, se você é um executivo, se você é uma dona de casa, se você é um pai, se você é uma mãe, você não vai conseguir ter grandes resultados na vida se você não compreender e resolver essas feridas emocionais. Se você não compreender e tomar
consciência de que sim, eu tenho um problema e sim, eu preciso resolver esse problema. Tá? Então você vai precisar buscar isso, você vai precisar resolver isso. E quanto mais você negar essa ferida, mais fortes serão esses aspectos em você. Então, quanto mais você disser, ah, não, minha vida foi perfeita, minha mãe foi perfeita, meu pai foi perfeito, meu pai me amou, minha mãe me amou, mas você vive esses aspectos que eu te coloquei aqui, mais isso vai piorar. Lembra do que eu falei ontem em relação a esconder a ferida. Alguém vai vir, vai apertar a tua ferida e isso vai doer muito. Então, negar não vai te curar. Negar não vai te resolver. Você precisa olhar para si, você precisa assumir que sim, eu tenho um problema, sim, eu tenho uma ferida, sim, eu fui rejeitado. Tirar um pouco essa culpa, tirar um pouco a acusação, e tá tudo bem também você trazer essa acusação. Lembra que eu falei ontem, tá tudo bem o teu pai ou a tua mãe não ter te desejado, não querer aquela gravidez naquele momento. Poxa, você não sabe a realidade que o teu pai ou a tua mãe vivia quando eles engravidaram de ti. Você não sabe se eles estavam prontos emocionalmente, financeiramente. Então, é muito complicado julgar hoje, é muito fácil julgar hoje algo que você não sabe bem a realidade deles há 20, 30, 40, 50, 60 anos, eu não sei quando tu nasceu. Então, tá tudo bem eles terem pensado assim. No segundo ponto, como eu falei ontem, tá tudo bem você ter sentido raiva deles por eles terem pensado assim. Então, tira esse sentimento de culpa, tira esse sentimento aí de dentro de ti e começa, de fato, a se libertar disso para se preparar para resolver essa ferida emocional da rejeição. PK, tem como eu resolver isso? Tem, claro que tem. E como é que eu faço? Então nós vamos trabalhar todas as feridas, eu vou trazer consciência para ti de todas essas feridas. Hoje eu abordei uma, amanhã eu vou abordar mais uma, e depois das 5 feridas eu vou trazer alguns aspectos para que você possa trabalhar contigo mesmo e resolver da melhor forma essas feridas emocionais e partir para mais performance na tua vida pessoal e na tua vida profissional, tá bom? Então eu quero que você, se você entrou depois aqui nessa live, eu quero que você reveja essa live do início, eu quero que você reveja cada um desses pontos, anota o que você se vê, como você se vê, se você se vê em algum desses aspectos aqui. Quem foi que te rejeitou? Foi teu pai, foi tua mãe que te rejeitou? Tá? Se você tem consciência disso, se você não tem consciência disso, tá? Se faz sentido, se não faz sentido, então anota isso. Assiste às próximas feridas, é importante você ver todas, até para você entender onde você se encontra. Porque você pode estar vendo agora essa e dizer, ah, não, eu tenho a rejeição, mas será que é o aspecto mais forte na tua vida? Será que não tem uma outra ferida emocional mais forte na tua vida? Então é importante você assistir todas. É importante você rever essa live de hoje com calma, anotando, percebendo cada aspecto, o que você viveu, quais são os aspectos que você tem hoje que te impedem de ser uma pessoa melhor, de se relacionar. Porque acredite, você não teve azar de nascer e ser a forma que você é. Você não teve azar, ninguém é melhor do que você, ninguém teve uma vida melhor do que a tua. Cada pessoa teve a sua vida. Boa ou ruim, cada pessoa teve a sua vida, teve as suas experiências, boas ou experiências ruins. Mas cabe a mim, cabe a você construir novas experiências, mudar essas experiências, tá bom? Então eu te convido a reassistir essa live com calma, a anotar cada aspecto que a ferida da rejeição traz na nossa vida, ver o quanto isso é forte na tua vida ou não, para que nós possamos trabalhar de uma vez por todas esse aspecto e te libertar disso aí, tá bom? Então, se você entrou depois, daqui 30 minutos no máximo, essa live estará no meu canal do YouTube. Eu te convido a ir lá. Se você não viu as outras lives, eu te convido a assistir todas elas, encaminhar para outras pessoas, encaminhar para amigos, encaminhar para as pessoas que você conhece, para que elas possam acessar esse conhecimento, tá bom? Então é isso, gente. Fica aqui o meu convite já para amanhã, novamente às 12h12, mais uma live com mais uma ferida emocional
para que a gente vá aprofundando esse tema. E lembra, depois que eu apresentar as 5 feridas, eu vou trazer o que é que você pode fazer para melhorar e se resolver em relação a isso, tá bom? Então fica aqui, meu grande abraço, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira aí para ti e até amanhã às 12h12. Grande abraço, gente.